O reino do paranormal cativa a humanidade há milênios. Espíritos impuros, entidades malignas à espreita nas sombras, exercem um fascínio particularmente poderoso em nosso imaginário coletivo. Essas entidades, frequentemente chamadas de demônios ou espíritos malignos, seriam capazes de influenciar o mundo dos vivos, trazendo consigo uma aura arrepiante de pavor e a promessa de interferência sobrenatural. A crença em espíritos impuros remonta às civilizações antigas. Evidências de rituais e práticas para afastar essas forças malignas podem ser encontradas em registros arqueológicos de inúmeras culturas, da Mesopotâmia ao Egito, da Grécia Antiga a Roma. A humanidade há muito busca entender e se defender da ameaça representada pelo demoníaco. O conceito de espíritos impuros muitas vezes se entrelaça com crenças religiosas. Essas entidades são frequentemente retratadas como anjos caídos ou seres malignos que se opõem às forças do bem. São culpados por infortúnios, doenças e até possessão. A ideia de influência demoníaca moldou práticas religiosas, rituais e até códigos morais ao longo da história. Apesar dos avanços da ciência e da razão, a crença em espíritos impuros persiste no mundo moderno. Histórias de assombrações, possessões e encontros demoníacos continuam a circular, alimentadas por relatos pessoais, cultura popular e um fascínio profundamente humano pelo desconhecido. O poder duradouro dessas crenças fala de uma necessidade humana fundamental de lidar com os mistérios do universo e as forças invisíveis que podem moldar nossas vidas. Um dos relatos mais convincentes e duradouros da influência demoníaca pode ser encontrado nas páginas da Bíblia, um texto sagrado que tem guiado a humanidade por milênios. A história do exorcismo em Gadara, narrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, oferece um vislumbre arrepiante do poder dos espíritos impuros e seu potencial para atormentar a humanidade, mostrando a luta entre o bem e o mal. Nesta narrativa bíblica, Jesus encontra um homem possuído não por um, mas por uma legião de demônios, uma situação que desafia a compreensão humana. O homem, descrito como vivendo entre os túmulos e possuindo força sobre-humana, é uma figura de terror e piedade, um símbolo da luta interna e do sofrimento causado pela possessão. Os demônios, reconhecendo a autoridade divina de Jesus, imploram para que ele os envie para uma manada de porcos que estava por perto. Uma escolha que revela a astúcia e o desespero dessas entidades. Jesus concede o pedido, e os porcos, tomados pela loucura da presença demoníaca, precipitam-se no mar e morrem afogados. Um final trágico que sublinha o poder destrutivo dos demônios. O homem, liberto do tormento da possessão, recupera a sanidade, um testemunho do poder redentor de Jesus. Este relato dramático destaca o poder atribuído a Jesus para expulsar espíritos impuros e a crença de que essas entidades poderiam habitar e controlar seres humanos. Uma crença que perdura até os dias de hoje. O exorcismo em Gadara ressoou ao longo da história, servindo como fonte de fascínio e medo, inspirando inúmeras representações artísticas e literárias. Ele ressalta a crença na realidade da possessão demoníaca e no potencial para a guerra espiritual entre o bem e o mal, uma batalha que transcende o tempo e o espaço. A imagem do homem possesso, atormentado e além do alcance da ajuda humana, tornou-se um arquétipo duradouro dos perigos representados pelo demoníaco, um aviso sobre os limites da força humana. Essa narrativa bíblica continua a influenciar as percepções contemporâneas da influência demoníaca e do exorcismo, moldando a forma como entendemos e enfrentamos essas forças. Serve como ponto de referência para a compreensão da natureza das entidades espirituais e da crença de que elas podem ser confrontadas e expulsas por meio de rituais religiosos e da intervenção do poder divino, uma crença que continua a inspirar fé e esperança. A assombração da família Perron em Harrisville, Rhode Island,
permanece como um exemplo arrepiante de um suposto encontro moderno com forças demoníacas. Esta história tem intrigado e assustado muitas pessoas ao longo dos anos. Este caso, que ganhou notoriedade na década de 1970, inspiraria a popular franquia de filmes de terror Invocação do Mal, consolidando ainda mais seu lugar na tradição paranormal. Os filmes capturaram a imaginação do público, trazendo a história para uma nova geração. Os Perron, uma família de 7 pessoas, mudaram-se para uma fazenda dilapidada em 1971. Eles esperavam começar uma nova vida, mas logo perceberam que algo estava terrivelmente errado. Eles foram recebidos por uma série de eventos perturbadores que se intensificaram com o tempo. O que começou como pequenos incidentes, logo se transformou em uma experiência aterrorizante. Ruídos inexplicáveis, odores fétidos e objetos se movendo sozinhos foram apenas o começo. A atmosfera na casa tornou-se cada vez mais opressiva e assustadora. A família relatou ter visto aparições, sofrido ataques físicos e testemunhado seus filhos sendo arrastados por forças invisíveis. Esses eventos deixaram marcas profundas em todos os membros da família. Entram em cena Ed e Lorraine Warren, renomados investigadores paranormais e demonologistas. Eles foram chamados para ajudar a família a entender e lidar com os fenômenos inexplicáveis. Convencidos de que a fazenda era assombrada por uma entidade malévola, os Warren conduziram inúmeras investigações. Eles usaram uma variedade de métodos para documentar e tentar combater a atividade paranormal. Eles alegaram ter documentado fenômenos paranormais e concluíram que a casa era assombrada pelo espírito de Bathsheba Sherman, uma mulher suspeita de bruxaria que havia morado na propriedade no século XIX. A história de Bathsheba adicionou uma camada extra de mistério e terror ao caso. A experiência aterradora da família Perron, documentada em livros e entrevistas, capturou o imaginário público. As histórias contadas pelos membros da família continuam a fascinar e assustar. O sucesso subsequente da franquia de filmes Invocação do Mal, vagamente baseada em suas experiências, amplificou ainda mais a notoriedade do caso. Os filmes trouxeram uma nova onda de interesse e especulação sobre o que realmente aconteceu naquela fazenda. A assombração dos Perron serve como um exemplo moderno de como a suposta atividade demoníaca pode aterrorizar indivíduos e famílias, deixando um impacto duradouro em suas vidas. A história deles é um lembrete de que o desconhecido pode estar mais perto do que imaginamos. Enquanto céticos questionam a veracidade das alegações dos Perron e das descobertas dos Warren, a história continua a ressoar com aqueles que acreditam na existência de entidades malévolas e na realidade aterrorizante da assombração demoníaca. O debate sobre a autenticidade desses eventos é tão intenso quanto os próprios relatos. O caso permanece um tema de debate e fascínio, destacando o poder duradouro de tais histórias para explorar nossos medos e ansiedades mais profundos sobre o mundo invisível. A história dos Perron e a investigação dos Warren continuam a ser uma fonte de intriga e medo para muitos. A busca pela compreensão do paranormal evoluiu de rituais antigos para técnicas investigativas modernas. Os caçadores de fantasmas de hoje, frequentemente autoproclamados investigadores paranormais, empregam uma mistura de tecnologia e intuição em sua busca para documentar e entender supostas assombrações e atividades demoníacas. Eles exploram locais históricos e contemporâneos, tentando desvendar os mistérios do desconhecido. Armados com uma variedade de dispositivos, esses caça-fantasmas da era moderna procuram capturar evidências do invisível. Medidores de campo eletromagnético, EMF, detectam flutuações na energia eletromagnética, o que pode indicar uma presença espiritual. Termômetros infravermelhos identificam pontos frios, frequentemente associados à atividade paranormal. Esses pontos frios são considerados sinais de que algo fora do comum está presente.
gravadores de áudio capturam fenômenos de voz eletrônica, EVPs, considerados vozes desencarnadas de espíritos. Estes sons misteriosos são analisados minuciosamente. Câmeras digitais e filmadoras são usadas para documentar aparições, orbes e outras anomalias visuais. A captura de tais imagens pode fornecer pistas valiosas. Alguns investigadores utilizam até varas de radiestesia e tabuleiros Ouija, ferramentas tradicionais usadas para se comunicar com o mundo espiritual. Essas práticas antigas ainda têm seu lugar nas investigações modernas. As investigações paranormais geralmente envolvem entrevistas com testemunhas, pesquisa da história de locais supostamente assombrados e a realização de vigílias, durante as quais os investigadores tentam se comunicar com espíritos. Essas vigílias podem durar horas, exigindo paciência e dedicação. Enquanto alguns confiam fortemente na tecnologia, outros enfatizam a intuição e as habilidades psíquicas para sentir e interpretar a atividade paranormal. O uso da tecnologia em investigações paranormais tem sido recebido com entusiasmo e ceticismo. Enquanto alguns acreditam que essas ferramentas oferecem evidências objetivas do sobrenatural, outros argumentam que os dados coletados são frequentemente abertos à interpretação e podem ser explicados por fenômenos naturais. A linha entre o natural e o sobrenatural é muitas vezes tênue. Apesar do debate, o uso da tecnologia adicionou, sem dúvida, uma nova dimensão à exploração do paranormal, permitindo uma abordagem mais sistemática e científica.